E aí pessoal, aqui quem fala é o professor Igor. A gente está começando mais uma aula no nosso canal. A nossa aula de hoje vai ser sobre funções quadráticas, né? Então, primeiramente, a gente precisa saber o que é uma função quadrática. Ora, a minha função quadrática é toda função que tem como lei de formação f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, se vocês verem qualquer função desse tipo, em que o seu a, esse seu coeficiente aqui a, ele é esse azinho aqui, ele é um número real qualquer diferente de zero, ok? Então, o b e o c podem ser coeficientes iguais a zero, mas o a não, o a ele tem que ser um coeficiente diferente de zero para se caracterizar como uma função quadrática, beleza? Então, toda função que vocês verem dessa forma é o que a gente chama de função quadrática, ok? E o que é que funções quadráticas têm de interessante? Bem, uma função quadrática, ela tem um gráfico, né? Toda função ela vai ter um gráfico. E a gente já viu que o gráfico de uma função afim é uma reta. No caso, a gente está tratando de funções quadráticas. Uma função quadrática, o gráfico dela é um objeto geométrico que a gente chama de parábola, tá certo? E essa parábola tem esse formato aqui, ó, que vocês estão vendo logo embaixo, ok? Essa parte em azul. A minha parábola, ela vai ter concavidade para cima. Vocês estão percebendo aqui que ela faz, ó, uma curvinha assim, né? Ou seja, a concavidade dela é para cima, quando o meu a, ele é um número positivo, ou seja, é um número real maior do que zero. Beleza? E vocês veem que é um rostinho feliz, ó. Se quando o a é positivo, a gente tem meio que um rostinho feliz. O que está formando aí, a parábola está formando meio que um sorriso, ok? E quando a minha parábola, ela tem uma concavidade para baixo, certo? A minha concavidade para baixo é porque o meu a é negativo. Então, o a sendo negativo, a gente tem que a parábola tem concavidade para baixo, ou seja, faz um rostinho triste, certo? Se é negativo, faz um rostinho triste, ok? É uma maneira rápida de lembrar. Quando o a é positivo, o a é negativo. Se o a for positivo, concavidade da parábola para cima. Se o a for negativo, concavidade da parábola para baixo. Então, outra coisa que faz sentido a gente ver em função quadrática são as suas raízes, ok? As suas raízes, ou o que a gente chama de zeros da função. O que são raízes ou zeros de uma função? São valores, raízes, ou chamados zeros da função, são valores de x, ou seja, as raízes são valores de x para, esse meu p aqui ficou sem a perninha dele, agora botei a perninha do p, para que f de x, ou seja, o y, respectivo a esse x, seja igual a zero. Beleza? Então, os zeros da função, ou raízes da função, são valores de x, tá certo? Então, os zeros da função são as abscissas, são o x, para que o y, que corresponde a esse x, seja igual a zero. Ou seja, o f desse x seja igual a zero. Beleza? E a gente já viu também que em funções a gente tem uma representação, né, tem uma interpretação geométrica no gráfico dessa função dos zeros da função, das raízes da função. Beleza? Então, se eu estou dizendo que o zero da função é o valor de x para que f de x seja igual a zero, vocês lembram lá da nossa equação, da nossa lei de formação da função quadrática, né? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se meu f de x tem que ser igual a zero para encontrar as raízes, os zeros da função, então eu igualei, ó, f de x, você lembra que f de x é igual a zero, então f0 é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, você tem uma equação do segundo grau, uma equação polinomial do segundo grau, tá certo? Em que esse zero aqui, ele está representando... ele está representando aqui, ó, meu f de x. Porque eu quero saber o valor desse x aqui, que é o mesmo x, tá certo? Para que f de x seja igual a zero.
ok? Então, qual é a interpretação no gráfico geométrica, certo? Que a gente pode ter no gráfico da função desses zeros desses zeros da função ou raízes da função. É o seguinte, como vocês estão vendo aí, eu coloquei alguns gráficos, certo? Então vamos olhar para esse primeiro gráfico aqui, que esse eixo aqui corresponde ao eixo Y e esse eixo aqui corresponde ao eixo X. Então você tem aí azul uma parábola. Ela tem concavidade para cima. Então a gente sabe que o coeficiente A dela vai ser positivo, maior do que zero. Ok? Um rostinho feliz. E os zeros da função correspondem a... Como os zeros da função são x, então eu vou olhar para o eixo x, certo? Então vamos olhar para o eixo x, aqui olhando para o eixo x, em que o f de x, ou seja, o y é igual a zero. Onde é que o y é igual a zero? O y é igual a zero aqui, ó, onde minhas setinhas estão apontando. Não é? Nessa bolinha aqui, não é quando o y é igual a zero. Então, mas para todos os valores desse ponto aqui, é para o meu y igual a zero. Então, esses pontos aqui que eu destaquei em vermelho, que agora eu estou pintando de azul, esses valores é o que a gente chama de zeros da função quadrática, ok? Então, vocês veem aí que a gente tem, para essa função, para esse gráfico dessa função quadrática, a gente tem duas raízes, ok? Agora, para o próximo lado aqui, para o lado direito, a gente tem uma parábola de concavidade para cima, ou seja, o A, ele é maior do que zero, ok? O coeficiente A. E a gente só tem que o gráfico ele está cortando o eixo X, assim como o nosso primeiro gráfico aqui, ele estava cortando o eixo X em dois pontos, ó. Aqui, né, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Aqui, nesse nosso segundo gráfico, a gente tem que ele só passa em um. A parábola vem, a parábola tá vindo, depois ela toca, depois que toca no eixo X, ela começa a subir de volta, tá certo? Isso é o que a gente chama de tangenciando. A parábola está tangenciando, o eixo X está tangenciando a parábola nesse ponto, ok? Então isso aqui a gente tem apenas uma raiz, beleza? Então a gente só tem apenas um valor de X para essa situação aqui, para esse gráfico, tá certo? A gente tem apenas um x para que esse x torne o f de x dessa função igual a zero. Tá certo? O f de x correspondente a esse x. Beleza. E para o nosso terceiro gráfico aqui à direita, a gente tem que a concavidade dessa parábola ela é para cima. Então a gente sabe que o A também é positivo aqui. O A é maior do que zero. Tá certo? E a gente vê que essa parábola não corta. Ela não está passando, né? Não está tocando o eixo X. Isso significa que essa minha função, ela não possui zeros da função, tá certo? Não possui zeros reais da função. Não são números reais, beleza? Ok? Lembrando que a gente está tratando de funções reais. O nosso conjunto, o universo onde a gente está trabalhando os números, são os reais, ok? Então, a gente pode ter uma interpretação para cada uma dessas situações. Bem, se eu sei que o zero da função, ou raiz da função, são os valores de x, para que eu faça o f de x ser igual a zero, ou seja, eu tenho o y correspondente a esse x igual a zero, o valor de y, a gente tem uma interpretação. Como a gente viu aqui em cima, se trata de uma... Aqui, ó, a gente está vendo que se trata de uma equação do segundo grau. E a gente viu que equações do segundo grau possuem uma, duas ou nenhuma solução real, tá certo? Então, quando a minha parábola ela corta o eixo x em dois pontos, isso significa que essa minha equação aqui, para esse gráfico, ela possui duas soluções. E ela só possui duas soluções, vocês lembram disso? Essa equação, segundo grau, só possui duas soluções quando o delta dessa equação de segundo grau for positivo, maior do que zero. Tá certo? E depois a gente revisa, tá certo? Essa questão do delta a gente sabe que é b ao quadrado
mais 4ac, menos 4ac, perdão, b ao quadrado menos 4ac, tá certo? É a formulazinha para encontrar o delta que a gente chama de discriminante. E o meu segundo gráfico, a gente tem apenas uma raiz. Isso significa que essa minha equação, a lei de formação dessa função, né, tem como uma equação quando f de x é igual a zero, apenas uma solução. E isso só acontece quando o meu delta ele é igual a zero. Tá certo? E para o último caso aqui, no nosso caso direito, no nosso gráfico direito, a gente tem uma parábola que não tem nenhuma raiz, não tem zeros da função, ok? Nos reais. Então, a gente tem que o delta dessa equação aqui, em que está em cima, o delta é menor do que zero. O discriminante é menor do que zero. Portanto, você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo, pela fórmula de Bhaskara, né, que vocês conhecem como fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau. O delta é menor do que zero, então você vai ter raiz quadrada de um número negativo. E a gente já viu que raízes quadradas de números negativos não existem no conjunto dos números reais. Tá certo? Então vamos partir para baixo. Ó, aqui só para o treino, né? Aqui a gente tem mais 3 situações. Então vamos fazer bem rápido aqui. A gente sabe que todas essas 3 situações, a concavidade da parábola é para baixo. Então se é para baixo, o A é negativo. O A é menor do que zero. Então a parábola tem concavidade para baixo. Se esse meu gráfico aqui, ele tem duas raízes, né? Ou seja, a parábola está cortando 2 vezes o eixo x. Isso significa que quando eu resolver essa equação aqui, ó, que eu circulei em vermelho, certo? Para a lei de formação dessa minha primeira função aqui, dessa minha função, a gente tem que o delta deixa eu só apagar aqui rapidinho. O discriminante para aquela equação nessa lei de formação vai ser maior do que zero, porque possui 2 soluções. Tá certo? Então vai ser maior do que zero. Para esse caso aqui do meio, a gente tem que a concavidade é para baixo e o meu delta ele vai ser igual a zero porque só possui uma raiz. Tá certo? Para aquela equação lá, 0 igual a x ao quadrado mais bx mais c. E para esse aqui, eu vou ter que o delta ele é menor do que zero, por não ter nenhuma raiz. E o a aqui, deixa eu só completar. O a aqui ele é menor do que zero. Tá certo? Ficou meio borrado aqui, mas dá para entender. Beleza, pessoal? Vamos partir um pouquinho mais para baixo. Então, só para lembrar aqui que a gente tem o que a gente chama de... Deixa eu só apagar isso aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de termo independente. No caso, o meu termo independente, na minha função quadrática, ela é o c. Porque se vocês perceberem, ó, esse termo aqui, ó, ax ao quadrado, ela tem a variável x, né? Então, esse termo aqui, ele depende do x. Depende do valor de x. Que eu substituir aqui, eu vou ter que ax ao quadrado vai dar um valor. O bx também, ó, é um termo em que depende de x, depende dessa variável aqui independente, tá certo? O f de x, ele é o que a gente chama de variável dependente, porque f de x depende do valor de x. Não é assim que a gente vê? A gente, para encontrar um f de x, a gente não tem que substituir um x aqui e encontrar um f de x. Então, o f de x é um que a gente chama de a variável dependente, ou seja, depende de outra variável que é o x, e o x é minha variável independente, são os valores que eu estou atribuindo. Agora, o termo independente é o c, porque ele não depende da variável x, tá certo? Então, esse meu c aqui é o que a gente chama de termo independente. Beleza. E o que é que esse termo independente ele tem de interessante? E será que existe alguma interpretação gráfica para esse termo independente? Tem sim, e a gente vai ver. Ó. A gente vai ver que
O termo independente é essas bolinhas verdes, vocês têm aí na tela 6 gráficos, certo? E vocês têm que o gráfico que é a parábola, que está em azul, ela está cortando o eixo Y num pontinho aí que eu pintei de verde, ok? Então esse pontinho de verde vai ser um valor respectivo de Y, certo? Vai ter um valor de Y nesse eixo, e esse valor, quando o gráfico corta o eixo Y, o valor de Y, o valor da ordenada desse ponto de verde, que está em verde, é o nosso termo independente. Tá certo? Então, cada valorzinho desse aqui, ó, cada pontinho desse aqui, eita, deixa eu só ajeitar aqui que não... Esse valorzinho aqui é meu C. Esse aqui é meu C desse gráfico, né? Cada gráficozinho desse aqui representa uma função diferente. Então, para cada um desse aqui, tem um C correspondente que eu estou escrevendo em cada um. Tá certo? Lembrando que esse C aí é o valor no eixo Y, tá certo? Não é o ponto, e sim a ordenada desse ponto, o valor Y desse ponto, tá certo? A coordenada Y desse ponto é o que é o valor de C. Beleza. E se a gente perceber, a gente tem um comportamento nesses gráficos aqui, nesses 3, a gente tem a seguinte situação. A gente já estudou a concavidade da parábola, né? Então, o nosso primeiro caso aí nesse que eu circulei em verde, nesses 3 casos, o nosso primeiro caso, a gente tem que o A, ele é maior que 0, não é isso porque a concavidade é para cima, ele tem, essa função, ela vai ter 2 raízes reais, 2 zeros da função. Agora, para o segundo a gente tem que o A, ele é menor do que 0, a concavidade está para baixo, e ele tem 2 raízes, tá certo? Aqui, para esse nosso caso, a gente tem que o A, ele é maior do que 0, a concavidade é para cima e não tem nenhuma raiz real. Beleza? Só revisando o que a gente já está, que a gente trabalhou na outra folha, tá certo? E para cada valor desse, a gente tem que os 6, se vocês perceberem, ó, o termo independente, que são essas bolinhas que estão em verde, são positivos, porque estão acima do eixo X. Está pegando a parte positiva do eixo Y. Ó, parte positiva do eixo Y, parte positiva do eixo Y. Tá certo? Então o C aí, ele está localizado na parte positiva do eixo Y. Beleza? Só deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem com o conjunto imagem. Depois eu falo desse conjunto imagem. Então, aqui também, ó. Aqui a gente vai ter que esses casos aqui a gente tem o seguinte. O meu C, ele vai ser negativo, porque ele está pegando a parte negativa do eixo Y. Está pegando a parte negativa do eixo Y, pegando a parte negativa do eixo Y. Tá certo? Só deixa eu apagar aqui para vocês não confundirem com o conjunto imagem, né? Repetindo, não confundam o que eu acabei de escrever com que eu acabei de rabiscar com o conjunto imagem. Depois a gente fala de conjunto imagem. Então, a gente já sabe que o A desse aqui é negativo, porque a concavidade é para baixo. O A desse aqui é positivo, porque a concavidade é para cima. E o A desse aqui é positivo, porque a concavidade é para cima. O primeiro não tem raízes. O segundo tem 2 raízes. E o terceiro também tem 2 raízes. Ok? Beleza? Ó, percebe que nesse terceiro aqui a gente tem uma raiz negativa e uma raiz positiva. Ok? Só uma observação aí. Beleza? E tem mais 2 casos aqui. Que é, se vocês perceberem, nos 2 casos passados, nesses casos aqui que eu circulei, eu separei em 2 casos, o que está circulado em verde e o que está circulado em vermelho, o meu C, o meu termo independente, ele é positivo no primeiro conjunto, e meu termo, ele é positivo, deixa eu colocar aqui. Ó, para cá, o meu C, ele é positivo, tá certo? Porque ele está localizado na parte positiva do eixo Y.
O meu C aqui, ele é negativo, porque está localizado na parte negativa do eixo Y. E aqui, ó, nesse nosso caso aqui, a gente tem que o C, ele está localizado, ele não está localizado nem na parte positiva do Y, nem na parte negativa do Y. Ele está localizado no zero, tá certo? O valor Y desse ponto que está em verde aí, que é meu C, que é quando o gráfico da função corta o eixo Y, é zero. Beleza? Ele é zero, tá certo? A gente sabe que o A aqui, ele vai ser, nesse meu primeiro caso, ele vai ser positivo, porque a concavidade está para cima, e nesse aqui o A vai ser negativo, porque a concavidade está para baixo. Beleza? O interessante também nesse meu caso aqui, nesse meu caso, é que esse ponto, ele tanto tem uma interpretação para o termo independente da função, quanto para a raiz da função também. Vocês concordam? Porque é nesse ponto C que o gráfico dessa função, ela corta o eixo X e corta o eixo Y. Não é interessante? Ok? Então vamos lá. Vamos partir para... Beleza. Aí eu coloquei aqui uma coisa interessante de se observar. Agora, por quê, né? Por que que o C, ele é o gráfico... O C tem a interpretação geométrica no gráfico dessa seguinte maneira, né? Que é quando o gráfico corta o eixo Y, então vai bater no ponto C, vai bater naquele ponto ali, no ponto de interseção do gráfico com o eixo Y, e a ordenada desse ponto de interseção é que a gente chama do termo independente da lei de formação da função. Por quê? Porque, ó, a gente já sabe que uma função quadrática, ela tem essa cara aqui, a lei de formação, né? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Se eu fizer o x igual a zero, ou seja, o x igual a zero, beleza? Então, quando eu fizer o x igual a zero, vocês concordam que... Vamos voltar aqui para os gráficos. Ó, o x igual a zero... O x igual a zero... O x é igual a zero, para esse primeiro caso aqui, ó. Quando o meu x, ele tá vindo para cá, não é? Ó, aqui, ó, para esse segundo, ó. O x igual a zero para cá. Beleza? O x igual a zero aqui. Tá certo? Então, qual é a parte da função que está cortando a reta vertical quando x igual a zero? É no ponto C. Aqui também, ó, é no ponto C. No ponto C, tá certo? É o ponto de interseção do gráfico com o eixo Y. Beleza? Então eu vou fazer o meu x igual a zero e ver quem seria o f de zero, ou seja, quem seria o y correspondente a esse x que tem um valor zero. Tá certo? O x tem um valor zero. Então eu fiz, ó, f de zero. Eu quero descobrir quem é f de zero, né? Ou seja, o f quando o x igual a zero. Então eu tenho que vai ficar a vezes zero ao quadrado, que a gente sabe que é zero, porque zero ao quadrado é zero vezes um valor qualquer, a vai dar zero. B vezes zero vai dar zero e só vai sobrar o c. Então eu tenho que f de zero é igual a c. Tá certo? É por isso que o c tem essa interpretação no gráfico das funções quadráticas. Beleza. Uma outra coisa interessante a se observar é o que a gente chama do vértice da função. O vértice da parábola, perdão. Que é o gráfico da função quadrática, né? Então, o vértice da parábola é o seguinte. É o ponto, certo? É esse ponto aqui, ó. Eita, deixa eu... Deixa eu só aqui que eu tentei pagar, não consegui. Beleza. O vértice da parábola é esse ponto aí.
tá certo? Então, se você tivesse uma concavidade para baixo, ele seria o ponto meio que ele para de crescer e começa a decrescer, é o ponto em que a parábola para de crescer e começa a decrescer, ou ela para de decrescer e começa a crescer. Vocês compreendem isso? É o ponto em que ela para de crescer e começa a decrescer, ou se ela tiver a concavidade para cima, ela para de decrescer e começa a crescer. Ok? Então esse ponto é o que a gente chama de vértice da parábola. E o vértice da parábola, como se trata de um ponto em um plano cartesiano, em um sistema de coordenadas, em um plano com um sistema de coordenadas, então ele vai ter coordenadas. E as coordenadas desse vértice da parábola, eu vou chamar a abscissa de f de x é o x do vértice, tá certo? xv, e a ordenada eu vou chamar de yv, que vai ser o y do vértice, beleza? Então a gente tem que o ponto V, ele tem as coordenadas x do vértice, y do vértice. E a gente sabe que existe uma formulazinha para calcular o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é dado por menos b ao quadrado, menos b sobre 2a, e o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Lembrando que a nossa função quadrática, ela é da forma f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ok? Então, para encontrar o vértice dessa minha função aí que está em geral, só é vocês aplicarem essas duas fórmulas, que você vai achar as coordenadas do ponto que é chamado vértice da parábola, ok? Beleza. E o que a gente tem de mais? Bem, nessas coordenadas, nesse ponto, é uma coisa bem interessante, que é o seguinte: o x do vértice. Então vamos analisar primeiro a abscissa, a coordenada chamada de abscissa desse ponto, que é o vértice. Pela simetria da parábola, podemos afirmar que o x do vértice é a média aritmética das raízes x1 e x2. Ok? Então, se você tiver raízes, beleza? Isso é, se você tiver raízes reais da função, os zeros da função, se você tiver duas ou uma, você pode fazer a média aritmétrica desses valores que você vai encontrar o x do vértice. Como assim? Ó, vamos voltar para cá. Vamos voltar para esse lado aqui, ó. O que é que a gente pode observar? O seguinte. Aqui eu tenho o meu x1, que corresponde à minha primeira raiz, e aqui eu tenho o x2, que corresponde à minha segunda raiz. Percebe que o x do vértice, ele está no meio desses dois valores, não é? Ou seja, a distância daqui para cá é igual à distância daqui para cá. Ele está bem no meio, porque a parábola é bem simétrica, certo? Ela é bem bonitinha assim. Ela é bem... tem uma simetria, né? O eixo de simetria aqui, ó. Se vocês conseguem ver, é como se fosse um espelho, tá certo? Então, o x do vértice, quando se tem raízes reais, a gente tem que o x do vértice corresponde à média aritmétrica. E a gente sabe que, como é uma média aritmétrica mesmo, média aritmétrica, gente, uma média aritmétrica entre o valor x1 e o valor x2, que são as raízes, né? Só é você fazer, ó, x1 mais x2 sobre 2. Eu estou dizendo para vocês que isso aqui é igual a x do vértice, certo? Então, por exemplo, só para pegar um exemplo, qual é a média aritmétrica entre o número 3 e o número 7? Bem, eu tenho que fazer 3 mais 7, que dá 10. 10 dividido por 2, 5. Então, a média aritmétrica é o valor 5. Beleza? Só para pegar um exemplo aí com vocês. Então, vamos lá. A gente tem aqui... Vamos supor que a gente tem uma lei de formação, uma função qualquer, né? F de x, uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E eu quero encontrar as raízes. Então, para encontrar as raízes, eu tenho que fazer o f de x igual a 0 e achar o x.
Aí a gente cai numa equação do segundo grau, equação polinomial do segundo grau, e a fórmula resolutiva para essa equação é dada por isso aqui, ó. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, em que esse delta, que a gente chama de discriminante, é igual a b ao quadrado menos 4ac. Tá certo? Fazendo isso, eu vou achar dois valores. Eu vou achar x1 vai ser igual a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a. E o x2 vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá certo? Então, vou fazer a média aritmética. Eu estou dizendo para vocês que o x do vértice vai ser igual a x1 mais x2 sobre 2, a média aritmética das raízes. Então, eu vou ter que, como meu x1 é isso aqui, e meu x2 é isso aqui, dividido por 2, se a gente fizer algumas manipulações algébricas aqui, a gente vai ter que x do vértice é igual a menos b sobre 2a, que é a fórmula para achar a coordenada x do vértice da parábola. Tá certo? E outra observação é sobre o y do vértice. O que corresponde ao y do vértice, né? O y do vértice corresponde ao valor máximo ou valor mínimo da função. Ela vai corresponder ao valor máximo, olha aqui, o meu primeiro gráfico. Ela vai corresponder ao meu valor máximo quando o A for positivo, o A for negativo, com cavidade para baixo. Ok? Então ela vai corresponder ao valor máximo. O y do vértice, que é a ordenada desse ponto aqui, que é o vértice da parábola, ela é o máximo. Porque se vocês perceberem, qual é a imagem, qual é o conjunto de imagem dessa função? Vocês concordam que é isso aqui? Ó, agora sim, a gente está falando de conjunto de imagem, tá certo? Não é? Ó, são os valores que a gente consegue atingir, ó, para o gráfico. Não é? Aqui a gente não consegue. Por exemplo, esse ponto aqui não bate no gráfico. Então, esse ponto aqui não faz parte do conjunto imagem. Ok? Mas, o valor máximo do conjunto imagem é o y do vértice, quando a concavidade é para baixo, quando A for menor do que zero. Beleza? E ela vai ser o valor mínimo, o y do vértice vai ser o valor mínimo da função quando a sua concavidade, a concavidade da parábola, for para cima, ou seja, o A for positivo, que é o nosso caso aí do gráfico direito. Se vocês perceberem, ó, a imagem dessa função, ela é isso aqui, beleza? Esse ponto aqui, o que eu estou pintando agora, não faz parte da imagem, porque não bate no gráfico, tá certo? Beleza? Ok? Então, só para revisar um pouquinho de conjunto imagem, vamos voltar para uns gráficos que a gente tinha visto aqui, ó. A gente já viu isso aqui, então vamos ver. Ó, que interessante. Quem seria o conjunto imagem desse meu primeiro gráfico aqui? Canto superior esquerdo. Aqui seria o y do vértice, que corresponderia ao valor mínimo, certo? Aqui é o y do vértice. E minha imagem, ó, seria isso aqui, tá certo? Opa, o microfone caiu aqui, deixa eu ajeitar. Pronto. Beleza? Então, ó, percebe que o y, as imagens, ó, pegam um pouco do negativo, não é isso? Aqui é a parte negativa do eixo y, depois vai para o zero, depois para a parte positiva do y. Aqui, ó, já é diferente. O meu y do vértice vai ser zero, tá certo? Isso aqui é o y do vértice, que vai ser igual a zero. E só pega o zero e a imagem vai ser o quê? O x positivo, o y positivo, perdão. Vai ser os valores positivos e o zero, que corresponde ao y do vértice. Tá certo? E para esse aqui, ó, para esse aqui eu só tenho que toda a imagem dessa função vai ser positiva. Beleza? E o y do vértice vai ser isso aqui. Ok? Aqui, ó, nesse caso aqui, a gente tem que o y do vértice vai ser isso aqui e o conjunto imagem vai ser isso que eu estou pintando aqui, incluindo o y do vértice, tá certo?
vai ser tudo negativa, porque está abaixo do eixo x, na parte negativa do eixo y. Beleza. Beleza, então a gente já viu, já sabe que a fórmula para achar o y máximo ou o y mínimo é menos delta sobre 4a. Ok? Beleza. E a última coisa, né, que vocês precisam saber é que a nossa função quadrática, eu já discuti com vocês que é toda função que tem essa lei de formação, né? ax² mais bx mais c. Só que existem outras duas formas que a gente utiliza muito em funções quadráticas, principalmente quando a gente está construindo gráficos, tá certo? Que isso é bem interessante vocês terem em mente, que é a forma fatorada, que é igual a f de x igual a f de x é igual a que é o mesmo a, tá certo? Esses a's que estão em vermelho aí são os mesmos, é a mesma, se tratam da lei de formação de uma função só. O a vezes x menos x1, que é a raiz, ok? Esse meu x, deixa eu anotar aqui. Esse meu a, ele tem, de novo, esse meu a, ele tem um valor fixo, tá certo? O x1 é um valor fixo, que é a raiz, uma das raízes da função. O x2 é um valor fixo, que é a raiz a segunda raiz da função. E o x, esse x aqui, ó, é o termo independente, tá certo? É uma variável. É o termo independente, é a variável independente, tá certo? Não é o termo independente. O termo independente é o c, é o coeficiente c. O x é a variável independente, tá certo? E a gente tem a forma canônica, que é o que vocês estão vendo embaixo, em que f de x é igual a vezes, abre parênteses, x menos x do vértice, fecha parênteses, ao quadrado, mais y do vértice. Tá certo? Então, o a é um valor fixo. Deixa eu botar aqui de outra cor, né? O a é um valor fixo. O x do vértice é um valor fixo, o y do vértice é um valor fixo. O único valor que é uma variável aí, que é a nossa variável independente, é o x. Ok? Beleza? Então, vamos partir para um exemplo aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo. Que é o seguinte. Olhem só o gráfico que eu coloquei aí para vocês. O gráfico é uma parábola, tá certo? Essa parábola, ela tem concavidade para cima. Portanto, o A ele é positivo. E a gente consegue ver alguns pontos, ó. Alguns pontos desse meu... A gente consegue ver alguns pontos desse meu... Deixa eu ver se eu consigo trazer isso aqui. Não consigo. Desse meu gráfico. Alguns pontos interessantes. Que é o seguinte. Vamos ver se a gente consegue anotar aqui, ó. Eu sei que o gráfico passa por esse ponto. Tá certo? Ele passa por esse ponto. Ele passa por esse. Ele passa por esse. E ele passa por esse aqui também. Deixa assim, né? Tá certo? Ele passa aqui também. Será que ele passa por aqui? Talvez passe, né? Então vou até colocar esse aqui. Esses aqui a gente talvez... a gente talvez não saiba. Okay? Então a gente tem alguns pontos que a gente consegue ver que esse gráfico ele está passando. Certo? Então, será que tem como a gente, com esse gráfico dado, será que tem como a gente determinar a lei de formação dessa minha função? Será que tem como a gente determinar a lei de formação dessa minha função? Tem sim, pessoal. Eu vou mostrar como, tá certo? Deixa eu só... Como é que a gente sabe a lei de formação dessa função? Da seguinte maneira. Vamos ver o seguinte. Vamos perceber que ele passa pelo ponto. Ó, ele passa pelo ponto. Ele passa pelo ponto. Por isso aqui, então a gente já tem o valor 3, que corresponde ao C, tá certo?
E a gente tem as raízes. Então, esse gráfico, ele passa pelo ponto. Vamos pegar só esses três, tá certo? Ele passa pelo ponto 0, 3, ok? Passa pelo ponto 1, 0 e passa pelo ponto 3, 0. Que são esses dois pontos que eu coloquei para vocês. Tá certo? Então vamos ver o seguinte. Tem várias formas da gente encontrar a equação dessa parábola. A gente sabe que ela passa, deixa eu só colocar aqui, ela passa pelo ponto 0, 3, como a gente tinha visto, passa pelo ponto 1, 0 e passa pelo ponto 3, 0. Tá certo? Ora, percebe uma coisa, nesses dois pontos aqui. Nesses dois pontos. A gente tem as raízes dessa função. Quem são as raízes, os zeros da função? São os valores de x em que eu zero o f de x. Então, ó, 1 zera o f de x. O y, né? O 3 zera o y. Então, 1 em 3, o x1 vai ser igual a 1 e o x2 vai ser igual a 3, que são os zeros da função. Vocês concordam? E uma equação que eu posso utilizar é a seguinte. É a forma fatorada. F de x é igual a A vezes x menos x1 vezes x menos x2. Então, eu tenho que f de x é igual a A vezes x menos 1 vezes x menos 3. Tá certo? Agora, como é que eu faço para encontrar o valor de A? Não é? Como é que eu faço para encontrar o valor de A dessa função? Porque eu tenho f de x, é o nosso termo, é a nossa variável dependente, o x é a nossa variável independente e o A vai ter que ser uma constante. Então, como é que eu acho o valor de A? Da seguinte forma, vamos utilizar esse ponto agora. Eu sei que quando x é igual a 0, então vamos utilizar o ponto f de x. Eu sei que quando meu x é igual a 0, o f de x vai ser igual a 3. Então, f de x, o f de x vai ser igual a 3 quando meu x é igual a 0. Então, vou ter A vezes 0 menos 1 vezes 0 menos 3. Tá certo? Então, eu vou ter que 3 é igual a A vezes menos 1 vezes menos 3. Menos 1 vezes menos 3, eu vou ter que 3 é igual a 3A, logo A é igual a 1. Percebe que meu A foi positivo, foi maior do que 0. 1 é maior do que 0, então minha concavidade é para cima. Por enquanto está tudo dando certo. Ok? Então, mas qual seria a lei de formação de fato dessa minha função? É a seguinte, a forma fatorada é f de x igual ao A. Quem é o A? 1, tá certo? Então vou até botar aqui 1 vezes x menos x1, que é 1, vezes x menos x2, que é 3. Ou simplesmente x menos 1 vezes x menos 3. Porque multiplicar por 1, você não está fazendo nada, né, praticamente. Mas como é que seria a forma padrão? Como é que seria aquele ax ao quadrado mais bx mais c? Basta multiplicar, tá certo? Basta vocês multiplicarem isso aqui, que vocês encontram a forma padrão. Aquela forma clássica, né, que a gente vê lá. Então, como é que é a forma padrão? Ó, só é multiplicar. Ó, f de x não é igual a x menos 1 vezes x menos 3, não é? Beleza, vamos multiplicar? X vezes x é igual a x ao quadrado. Aqui, ó, x vezes x é igual a x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Menos 1 vezes x é igual a menos x. Menos 1 vezes menos 3 é igual a mais 3.
Então, a forma correta, ó, a forma padrão é igual a x ao quadrado, menos 3x, menos 4x, menos 4x, né? Porque eu vou ter menos 3, menos x vai ser menos 4x, caneta, menos 4x, mais 3. Ok? Beleza? E percebe, ó, quem é o meu C? O meu C é 3. E de fato, ó, o meu C lá, vamos voltar para o gráfico. O meu C lá, ele vale 3. Não é isso? Olha aí, ó. O meu C vale 3. O gráfico está cortando no eixo Y no valor 3. Tá certo? E como é que seria a forma... Como é que seria a forma canônica? Percebe o seguinte, ó. Quem é o X... Perdão. Nem sei o que eu fiz aqui. Agora, pronto. Quem é... Deixa eu botar aqui para... Quem é o X do vértice? O X do vértice, ele é 2, tá certo? Então, X do vértice é igual a 2. E o Y do vértice é igual a menos 1. Tá certo? Então, se eu sei que o X do vértice é igual a 2 e o Y do vértice é igual a menos 1, vamos voltar lá para a forma que a gente tem. Ora, eu sei que o A... Deixa eu botar de outra cor, tá certo? Para a gente destacar cada... O A, ele vale 1. O X do vértice vai valer igual a 2. E o Y do vértice vai valer igual a menos 1, como a gente tinha visto. Como é a forma canônica mesmo, f de x é igual a A vezes x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Então, o f de x vai ser igual a A, que vale 1, tá certo? Então, 1 vezes alguma coisa não vale nada, então nem vou botar. X menos 2 ao quadrado mais menos 1. Então, f de x é igual a x menos 2 ao quadrado menos 1. Se você desenvolver essa conta, você vai chegar na forma padrão, tá certo? Então, essa aqui é a forma canônica, tá certo? Se você desenvolver, vamos desenvolver, só para ver o que vai acontecer. X menos 2 ao quadrado, pelo produto notável, a gente sabe que x menos 2 ao quadrado é x ao quadrado menos 4x mais 4. Não é? Só que tem esse menos 1 aqui, então menos 1. Então vou ter que x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a mesma conta, mesma expressão. Não é a mesma expressão? Então, a gente pode ter a forma canônica, que é essa aqui que eu botei a setinha, tá certo? A gente pode ter a forma padrão, que é essa aqui que eu coloquei na setinha, e a gente tem a forma fatorada, que é essa aqui